do tanque do Siloé. E nem sabemos aonde Jesus estava com o céu. Jesus estava em cima, na porta, perto do tabernáculo, perto do santuário. E ele teria que descer uma escada e ir até o tanque de Siloé para se lavar. Como é que um cego desce uma escada? Ele está tendo dificuldade, alguém lhe cuspiu na face, ele nem sabia que esse cara deve ter cuspido na face dele, porque ele é cego. Ele cuspiu no chão, beijou um lodo e botou. E disse: agora você vai lá e se lava. Olhe bem uma coisa, Jesus não poderia pedir a um dos discípulos para levar ele para lavar? Jesus não poderia pegar alguém e dizer aqui: ô Sara, desce com esse senhor, vai até o tanque do Siloé, ele vai se lavar e o milagre vai acontecer. Não, ele disse: vai lá e se lava. Tem dificuldades que a gente tem que viver na vida da gente para que o milagre venha acontecer. Quando a gente vai olhar o ressuscitar de Lázaro, o milagre estava ali. Mas para que o milagre acontecesse, alguém tinha que fazer alguma coisa. Jesus não quer fazer tudo, Jesus quer contribuir com o seu milagre. Ele quer ser o motivo do seu milagre, ele quer ser a atitude do seu milagre, mas para isso você tem que fazer alguma coisa. Irmãos, Deus não conversa com ninguém deitado, Deus não conversa com ninguém de cabeça baixa, Deus não conversa. Deus diz assim: levanta ou sai para fora. Para você falar comigo, eu quero que você esteja de pé. Para você falar comigo, eu quero que você esteja fora da caverna. Eu não converso com depressivo. Sai da caverna. E aí a gente vai conversar. Começa a ver a luz do dia. Começa a ver as coisas que estão ao seu redor. Porque aí eu vou conversar com você. Bom, e aí os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego diziam: ué, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Por quê? Porque ele desceu, ele teve dificuldade. Vocês podem pegar os mapas do tanque de Siloé, você vai ver que é difícil descer, principalmente para um cego. Ele sabia que o tanque estava embaixo do tabernáculo, do santuário. O santuário ficava em cima. Ele faz uma volta, umas escadas e desce, chega lá, pega a água, joga no rosto e começa a ver. Então o milagre dele acontece depois que ele desce a escada, depois que ele tem a dificuldade de chegar lá. Mas quando chega no objetivo dele, quando chega no final, o milagre da vida dele vai acontecer. Eu tenho quase certeza que no meio do caminho ele vai falar: poxa, será que vai acontecer mesmo? Eu vou descer porque ele mandou descer, mas quantas pessoas já devem ter mandado ele fazer uma porção de coisa e nada aconteceu? Mas só que dessa vez ele estava falando com a pessoa certa, ele não estava falando com uma pessoa que não ia resolver o seu problema. Não, ele estava falando com a pessoa certa, a pessoa que vai resolver o nosso problema. É a pessoa que a gente apresenta as nossas dificuldades, as nossas necessidades, e Deus está pronto para atender a gente. Irmão, nós não estamos aqui numa sala de pedinte. Eu vou para a igreja porque eu preciso, eu vou para a igreja porque eu tenho que estar lá, porque eu preciso falar com Jesus sobre um assunto, eu tenho que pedir, isso aqui não é uma sala de pedinte. Isso aqui é uma sala de adoração. Isso aqui é uma sala onde a gente senta no banco e fecha os olhos e ouve simplesmente e começa a se ligar no céu e dizer: Senhor, glorificado seja o teu nome, porque hoje eu estou na tua casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus na minha vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu filhos maravilhosos, porque o meu emprego está me sustentando. Não falta alimento na minha casa. Obrigado, Deus, por tudo isso. A gente não está aqui para pedir dias melhores, até porque evangelho sem sofrimento não é evangelho. Bote isso na cabeça. Evangelho sem sofrimento não é evangelho. Então, os vizinhos viram que ele ficou curado e começou um interrogatório. Pense bem, de uma cura, Fabiane, em que a partir de agora começa a gerar uma polêmica. Porque você vai ver gente que não estava querendo nem que ele ficasse curado. Vai para o próximo. 9. Uns diziam: é este. E outros: parece com ele. Ele dizia: sou eu. É esse aqui. É esse cara que estava cego a vida inteira, desde o início. É ele? Será que não é? Parece com ele. E ele dizia: sou eu. Eu estou enxergando. Diziam: diziam-lhes, pois, como se te abrir os olhos? Olha bem, começa os interrogatórios das pessoas que querem o bem da gente, né? Assim.
E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui e lavei-me e vi. Simples assim. Olha o que ele diz. Volta ali. Olha o que ele diz, presta atenção. O homem chamado Jesus, olha aqui, o homem chamado Jesus, ele nunca viu Jesus, fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e levanta-te, e lava-te, perdão. Aí ele vai dizer: então eu fui, e lavei-me e vi. Amém? Primeiro você tem que ir, depois você tem que se jogar nas águas do Espírito, lavar-se e esperar para ver o milagre na tua vida. Abacuque, quando fez algumas interrogações ao Senhor, ele disse: vou subir na torre de vigia, porque eu preciso de resposta. Abacuque, quando fez uma porção de porquês, e aí ele fala: agora eu vou esperar, porque Deus vai falar comigo, eu tenho certeza. Ele sobe na torre de vigia, e na torre de vigia Deus fala com ele uma simples palavra. Abacuque, escreve num outdoor bem grande, aonde todo mundo passa, ou correndo, ou andando, que o justo pela sua fé viverá. Escreve isso aí, para quando as pessoas passarem e entendam que é pela fé que nós vamos viver. Amém, irmãos? Isso foi tão importante na vida da igreja que apóstolo Paulo escreveu isso em 3 cartas dele. Apóstolo Paulo pegou essas palavras de Abacuque e disse: o justo pela sua fé vai viver. Então é pela fé que nós vamos viver. Nós não vivemos pela ajuda do pastor, nós não vivemos pela ajuda do presidente, nós não vivemos pela ajuda do governador, nós não vivemos pela ajuda de ninguém, irmãos. Nós vivemos pela ajuda de Deus. Amém? Vamos lá, 12. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Quem é esse tal de Jesus? Ele respondeu: eu não sei, velho. Eu não sei quem é esse cara, não. Por quê? Porque eu não vi, eu sou cego. Mas foi ele que falou. Agora eu não sei quem é. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. Então pegaram ele, olha bem a alegria do povo, porque ele ficou curado. Levou ele até os fariseus. 14. E olha aí. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Pronto, religiosidade. Tem muita gente religiosa. A religiosidade mata. Por isso que nós não temos religião, certo? Porque a religião é religar. Jesus para mim não é religião. Jesus para mim é uma pessoa que simplesmente diz: todos aqueles que me aceitaram e tiveram direito, terão direito de ser chamado filho de Deus. Ele está com alguma coisa na mão. Então veja bem, e era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. 15. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntarem como viram. E ele lhe disse: como é que você viu? Já toma de novo a pergunta. Olha que esse cara vai começar a ficar meio irado. Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Pela segunda vez. Pensa bem que vai ter uma hora que ele não vai aguentar. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus. Então quer dizer que a cura que aconteceu na vida dele não foi uma atitude de Deus. Pois não guarda o sábado. Então é mais fácil eu guardar o sábado do que eu curar. É mais fácil eu guardar o sábado do que eu ajudar alguém. É mais fácil eu guardar o sábado. É religiosidade. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E agora está dizendo que Jesus é pecador, que Jesus é o cara problemático, é ele. E havia dissensão entre eles. A cura de um homem, houve dissensão entre as pessoas, porque alguém curou ele no sábado. Gente, que coisa. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes àquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: sim, o que você diz daquele que te abriu os olhos? Aí ele disse que ele é um profeta. Olha o problema que o mestre arrumou.
Ele é o profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse. Então eu não acredito que esse cara era cego, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Agora pega o cego, depois de falar com os sacerdotes, com alguns fariseus, agora pega o cara e leva nos pais dele. Os judeus, porém, não estão, os pais que agora via. Olha o que acontece. Aí pega o menino e chega na frente dos pais e perguntaram, dizendo: é este vosso filho, que vos dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora ele vê? Olha o que o pai e a mãe vai dizer. Pense bem. Se os pais responderem e disseram: sabemos que esse é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, nós não sabemos. Eu lavo minhas mãos. Porque ela sabe muito bem que aquela família ali, indo na onda do que estava acontecendo, ela poderia arrumar um problema muito grande com os fariseus. Então o que ele vai dizer? Eu? Será? O pai e a mãe era para estar pulando de alegria, porque o filho está vendo. Era para estar cheio de alegria. Entende quando certas pessoas não vê alegria no seu milagre? E você vai enxergar pessoas bem próximas de você que não vai ver alegria no seu milagre. Mas o milagre está acontecendo. Você pode dizer um amém por isso? Amém. O milagre está acontecendo, ele está vindo, ele está caminhando, ele está vindo à sua direção. Calma, vai chegar. Mas não tem ninguém, Fernando, que vai se alegrar com você, porque eles só querem pegar quem foi que curou você. Vai querer pegar porque que ele fez um milagre na tua vida. O objetivo não é você, o objetivo é quem fez o milagre. Mas como agora vê, nós não sabemos. Ou que ele tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, tem idade. Jean tem 40 anos, pergunte a ele. 41. Perguntar a ele mesmo. E ele falará por si mesmo. Eu não quero falar por ele, eu não quero ter responsabilidade por ele. Mas também eu não estou me alegrando com o meu filho, que era cego de nascença, e agora ele está enxergando. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus. Porquanto os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Olha, irmãos, vai ter época em que a gente vai ser obrigado a fechar as portas. E aí eu vou querer saber quem é que, mesmo sendo obrigado a fechar as portas, estará dentro da casa de Deus glorificando o nome do Senhor. Ou vai dizer: não pode ir porque fecharam a porta, é do governo, a gente está desobedecendo. A gente só desobedece aquilo que é contra a palavra de Deus. Ninguém pode ir contra a minha fé. Ninguém pode tirar aquilo que Deus me deu. A igreja primitiva ia para os túmulos porque eles eram perseguidos. A igreja da China está se escondendo do mesmo jeito em lugarejos distanciados, porque eles estão sendo perseguidos. Os cristãos estão sendo mortos naquela área. Eles perderam todos os direitos. Não tem aqui uma Bolsa Família? Pois muito bem, lá também tem. E eles cortaram a bolsa, tipo uma bolsa de ajuda do governo para todos os cristãos. Não podem comprar, não podem fazer nada. Os cristãos estão sendo perseguidos, os impostos estão sendo mais altos, os chineses estão pressionando os cristãos. Agora, página, a igreja da China está crescendo. A igreja da China está crescendo. Glória a Deus. A expectativa de crescimento da China é gigantesco na área do Evangelho. Por quê? Porque a igreja perseguida é aquela igreja que anuncia o amor verdadeiro de Jesus. Porque por mais que eles nos pressionem, a gente continua dizendo: só o Senhor é Deus. Glória a Deus, aleluia. Essa é a famosa cruz que a gente tem que carregar. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, pergunta-lhe a ele mesmo. Foi por isso. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego. E disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele: agora esse homem fica nervoso. Irmã Tatiana, agora ele fica nervoso. Respondeu ele: vai evangelizar os caras. Olha o que ele diz. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, meu amigo, eu não sei. Se ele tem problema, eu não sei. Se ele falhou, ou errou, ou pecou, eu não sei.
Uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora eu vejo, poxa. O que me importa é o resultado final. Eu estou vendo. Agora, se ele é pecador, se ele tem problema, se ele é perseguido, eu não sei. E tornado ele dizer: que te fez ele? Como te abriu os olhos? De novo, olha a pressão. 27. Respondeu-lhe: já eu disse para vocês e não ouviste, não? Já cansei de falar o que aconteceu comigo? Para que o quereis tornar a ouvir? Para que vocês querem que eu fique falando toda hora o que ele fez comigo? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Aí ele evangelizou. Você quer que você fale? Então vai lá, ó. Então injuriaram e disseram: discípulo dele seja tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Moisés era o inferior. Se você analisar bem, Melquisedeque era bem mais superior do que Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este nós não sabemos de onde é. Olha o 30, e estamos quase encerrando. O homem respondeu e disse: olha, nisto pois está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é. Moço, ele me abriu os olhos. Dá para te entender que eu era cego? Vamos se dizer que eu tenho 41 anos de idade e sou cego. Pô, agora eu estou vendo, o que importa é que eu estou vendo você. Ele curou a minha vista. Ele resolveu a minha vida. Ele curou minha enfermidade. Ele sarou minhas feridas. Ele tirou minha depressão. Ele abriu a porta do emprego. Ele salvou a minha família. Ele simples assim. O homem, ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse ele ouve. Já estão querendo mudar de ideia. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Eles já estão querendo começar a ceder, não é isso? E se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Então o que eles disseram? Desde que a gente entende por gente, ninguém curou um cego de nascença. Se esse cara curou esse moço, e ele realmente era um cego de nascença, alguma coisa tem nele. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados, e nos ensina a nós? Peraí, você nasceu em pecado, e agora eu sou o cara. Você está querendo me ensinar dentro da sinagoga? Para! Pegaram o menino pelo colarinho e expulsaram ele da sinagoga. Mas aí, irmãos, é que é bonito o nosso Jesus. Jesus não perde nada. Jesus olhou Pedro quando estava lá negando ele. Jesus olhou para ele e ele olhou para Jesus. Aquele olhar de Jesus, aquele olhar simples de Jesus é acusatório, né? Faz de conta que tu é o Pedrão. Tu está negando pela segunda vez. Jesus está saindo do interrogatório e olha para você. Deve ser terrível. Até porque eu disse que nunca iria negar. Jesus ouviu que o tinham expulsado. Aí Jesus ouve que expulsaram ele do templo. E encontrando, o que Jesus fez? Irmã Luzia, Jesus foi até ele. Chegou perto dele e disse assim: crês tu no Filho de Deus? Olha que coisa linda, irmãos. E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse: tu já o tem visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor. E ele fez uma das melhores coisas que hoje em dia nós não estamos fazendo mais. E o adorou. Uma das melhores coisas que ele fez foi adorar. Dentro daquela grande tribulação, do maior dos milagres da vida dele, ele disse: quem é? Sou eu. É o Senhor? Eu creio. Dobrou o joelho e disse: louvado seja o teu nome. E adorou. Você sabe o que nós estamos fazendo aqui? Toda essa história contada, nós estamos fazendo exatamente o final dessa palavra. Nós estamos aqui adorando aquele que salvou a nossa vida e colocou o nosso nome escrito no livro da vida. Amém, irmãos? Amém. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem,
sejam cegos. Quantas pessoas têm olhos, mas não veem? Quantas pessoas têm olhos e não conseguem enxergar as coisas que Deus está fazendo? Nos finais dos tempos em que estamos vivendo, o Espírito de Deus não manda nem a gente ver, mas manda a gente ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, é um momento em que nós temos que ter o Filho de Deus como primazia na vida da gente. É um momento em que nós temos que sacrificar o nosso corpo, a nossa vontade, a nossa alma, porque às vezes a vontade não é de estar aqui. A vontade é de estar em casa, no sofá, porque o nosso corpo quer isso. Mas a gente vem à casa do Senhor para adorar Ele, para agradecer a Ele por tudo que Ele fez na vida da gente. Eu fico alegre porque Deus está resolvendo as coisas. Deus vai resolvendo as coisas. Eu vejo Deus trabalhando no corpo, mas eu vejo Deus trabalhando. Eu vejo as nossas ovelhas, os nossos irmãos entrando num caminho de prosperidade. Eu vejo isso. Aqui, irmãos, Deus está abrindo portas, Deus está fazendo coisas grandes, é só a gente enxergar. O problema é que a gente só quer enxergar o milagre de 1 milhão, mas a gente não quer enxergar o milagre de 10 reais. E Deus está fazendo milagres de 10 reais à vontade. Deus vem suprindo a necessidade com quinhão, dizendo, olha, isso aqui é mais para agora, daqui a pouco eu dou mais um pouco, quero ver como é que você vai se comportar, isso aqui é um pouquinho mais para você, segura aí, cuida, vigia, toma mais um pouquinho para você, vou abrir uma porta para você, e Deus vai dando, e nós vamos caminhando, e Deus vai operando, Deus vai fazendo um milagre, né? Ele diz, Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Bota no 40, e aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram, também nós somos cegos? Eu acho que são, né? Porque eles acabaram de fazer uma pergunta da qual Jesus estava dizendo que, e aí Jesus vai dizer no 41, disse Jesus, se fosseis cegos, não terias pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Olha o que aconteceu com esses homens. Por que ele disse isso? Simples. Porque eles estavam olhando para Moisés, enquanto na frente dele tinha quem? Jesus. Olha bem, irmãos. Eles estavam falando de Moisés, enquanto na frente dele tinha quem? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles estavam apontando para o que Moisés fez. E quem estava na frente dele? Aquele que pode transformar a vida da gente, aquele que pode mudar a nossa história. E se nós hoje estamos aqui, não é por causa de Moisés. Sinto muito, Moisés. Nós estamos aqui porque o Calvário se abriu e alguém se deu por nós e a nossa salvação era eterna. Quem é salvo em Jesus, diga um amém gostoso. E dê uma salva de palmas para o mestre. Aleluia. A importância desse capítulo é só a gente entender o quanto é gostoso adorar o Senhor. Irmãos, venha para a casa de Deus, mas venha para adorar. Não venha para ver a roupa de A, de B, ou para ver fulano, para ver ciclano. Venha para adorar. Esquece o pastor, esquece os irmãos. Entra no santuário, desliga o seu celular, bota no modo avião para você bater as suas fotos e se preocupa com Deus. A gente fala muito dos outros. Mas na Igreja Católica, o respeito ao Deus deles é muito maior do que o nosso. Se vocês forem num terreiro de macumba, o respeito ao Deus deles é muito superior do que o nosso. A gente, por ter colocado o nosso nome escrito na vida e ter certeza da nossa salvação, a gente faz coisas que fogem às regras do Senhor. Então, quando você sair de casa, crente já é de semana, saia e entra naquela porta e adore a Deus. Quem aprendeu essa palavra de Deus? Amém. A partir de hoje eu sempre vou fazer sermões positivos. Vamos estudar a Bíblia. Amém? Preguei sermões positivos. Louvado seja Deus. Aqui, a senhora está bem?